Então vamos lá? Bom, tem uma coisa que as pessoas estão discutindo no mundo que ficou difícil de entender. Será que vale a pena investir na Petrobras ou na Prio, né, aqui no Brasil, nesse momento atual em que a crise do petróleo assola o mundo inteiro? No final desse vídeo você vai saber se vale a pena ou não investir, te prometo, mas antes eu preciso passar por algumas discussões aqui. A primeira coisa é que na internet tem muita gente falando informação incorreta, como se a Petrobras fosse ser prejudicada pela crise no Estreito de Hormuz. Essa é uma ideia um pouco descolada da realidade. Para isso você precisa entender um fator. Imagina que você é um vendedor de pão. No seu quarteirão tem outras 4 padarias, mas elas ficam na rua de baixo e você fica na rua de cima, que dá acesso a todo o mercado consumidor. 90% dos seus clientes compram pão dessas ruas de cima. Pode até considerar que 99% ou 100% dos seus clientes compram pão nas ruas de cima e não nas ruas de baixo especificamente. A sua padaria ela ficou aberta e as padarias de baixo, elas todas foram fechadas, elas não conseguem dar mais saída do pão delas. Então elas não conseguem fazer entrega, nenhum tipo de entrega e não conseguem nem comprar suprimentos para produzir o pão. Nesse momento, o preço do pão vai para R$20, mas todos os seus insumos vêm das ruas de cima e os seus clientes também. Por que você seria afetado? Essa é a realidade da Petrobras no momento. Então, os consumidores da Petrobras estão conseguindo comprar normalmente, o petróleo da Petrobras não passa pelo Estreito de Hormuz e, para além disso, o preço do petróleo subiu e o custo de produção permaneceu o mesmo. Em que a Petrobras vai ter problema? Ou no que a Prio vai ter problema? Em absolutamente nada. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não conhece o canal ainda, bagunça, né? Canal de investimento é meio confuso da gente seguir, então não precisa se inscrever, nem deixar seu like agora. Se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha, você deixa aquele joinha, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. Então o que a gente precisa entender? Eu vou separar aqui um contexto do conflito para vocês. Então o que a gente tem aqui? Um conflito ativo que está acontecendo nesse exato momento. No dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados ao Irã, matando o líder supremo, que era o Khamenei, e o Irã retalhou esse ataque com diversos mísseis contra Israel e as bases dos Estados Unidos no Golfo. É claro que o ataque dos Estados Unidos foi extremamente bem sucedido em um primeiro momento, eliminou o líder supremo do país, mas ele acabou sendo substituído pelo filho dele, então é uma semi-vitória. Então, o Irã, em resposta a isso, ele bloqueou o Estreito de Hormuz, que é por onde passa 20% do petróleo do mundo todo, não só produzido pelo Irã, mas 20% de todo o petróleo do planeta Terra passa por esse mesmo lugar. Os Estados Unidos não conseguiu alterar o regime no Irã. Então, você pode considerar uma vitória matar o dirigente de um país, né? É uma vitória. Mas quando você não consegue colocar o substituto e quando ele continua controlando a região mesmo depois de morto, porque é o filho dele que assumiu, você tem esse problema. Os Estados Unidos acreditam que esperava que matando ele você conseguiria colocar outro dirigente no lugar que cumpriria aquilo que os Estados Unidos quer, mais ou menos o que eles fizeram na Venezuela. Mas lá o problema ficou bem maior. O petróleo Brent subiu 22,9% nos últimos 30 dias aí. O preço máximo do barril de petróleo atingiu $120. É loucura, né? Pra vocês terem uma ideia, a projeção do Morgan Stanley, né, pro terceiro e quarto trimestre ali era em torno de 65 a 80. O preço era $70 no momento atual. E aí a gente teve um problema maluco com isso. Então, se você pegar a leitura da maior parte dos especialistas, empresas ligadas ao petróleo vão ter uma performance positiva, né? O que vai ajudar aí a reduzir a queda do Ibovespa, por exemplo. O Petrobras está subindo loucamente. Se você pegar as ações de Petrobras, cara, é loucura. Só hoje está subindo 3,56% de uma alta de ontem que já era de 3,56% também, né? Então, a Petrobras, ela vai bater 1 trilhão se continuar nesse ritmo aí. A loucura aqui. Então, se você pegar as ações de Petrobras nos últimos um mês, a gente está falando de uma alta de 20,50%. É óbvio, né? É o que eu te disse. Seus concorrentes todos impossibilitados de vender, não todos, mas boa parte impossibilitados de vender, você vendendo na alegria. E quando a gente vai olhar para a Prio 3, a mesma coisa, tá? Você pega aqui 21,91% de alta nas ações de Prio. A única que não cresceu tão bem assim, mas mesmo assim cresceu nos últimos um mês, foi a PetroRecôncavo, mais 9,67% de alta. Eu mesmo já cheguei a conversar com o CEO da PetroRecôncavo, né? Ele visitou aqui Goiânia e a gente trocou uma ideia. Mas isso aqui é a superfície, ok? Você já viu essa alta acontecer. Se amanhã o conflito se resolve, a Petrobras volta às condições originais. Então, toda vez que a gente vai fazer um investimento, você não pode analisar o que está acontecendo com a empresa
empresa por causa de um dia. É como se assim, olha, 16 fábricas da Pepsi Cola estão sem xarope, por alguma razão, mas já que está bloqueado, né? Por um período de tempo. Assim que o xarope voltar, a Coca-Cola voltaria a vender as quantidades originais. As pessoas não vão parar de beber Pepsi Cola porque beberam Coca durante 2 semanas, né? Quando você vai num restaurante que não tem Coca, você pede Pepsi e no dia seguinte você volta a tomar sua Coca normalmente. A mesma coisa vale para o mercado de petróleo. O que a gente precisa entender agora é a dinâmica estrutural da Petrobras para entender se isso faz sentido, né? Se a Petrobras faz sentido de modo geral. Como que funciona o setor de petróleo no Brasil? Quando a gente analisa o mercado global de petróleo de 2010 a 2025 aqui, né? Você vai perceber uma tendência de expansão da oferta, ou seja, cada vez tem mais petróleo no mundo, mesmo com uma pressão regulatória cada vez maior, essa coisa de descarbonização da economia, essa coisa de carro elétrico, nada disso afetou a produção diária de barris de petróleo. Pelo contrário, a gente saiu de 88 milhões de barris por dia em 2010 para 104 milhões de barris de petróleo por dia em 2025. Fica clara aqui a tendência, né? A participação dos Estados Unidos você vê nessa linha pontilhada, a produção global é essa linha verde ali, você percebe que os Estados Unidos têm produzido cada vez mais petróleo e tendo uma participação cada vez maior no petróleo do mundo, né? E ali você percebe na linha clarinha a produção dos Estados Unidos como ela era lá e como ela está agora, e percebe que a produção do mundo também teve uma alta expressiva. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o fato objetivo, o petróleo ele é um insumo crítico para o mundo, e não só por conta do transporte não, né? O setor de transporte pesado, petroquímica, fertilizante, logística do mundo inteiro para diversas coisas, até querosene de aviação. Então o mundo inteiro ainda tem forte presença de combustíveis fósseis. A gente tem uma demanda impressionante aqui. Quando a gente olha os Estados Unidos em 2010, eles representavam 10% da produção global, agora eles representam 23% da produção global. Estão pisando o pé no acelerador. Especialistas diversos dizem coisas diversas do porquê disso, né? Quando a gente analisa quem é mais ambientalista e tal, fala que os Estados Unidos está dando o último suspiro, gastando perto de petróleo justamente porque a gente vai passar pela descarbonização e com isso o petróleo perderia valor. É uma hipótese. Acredito nela? Muito pouco. Mas tem isso. Outro cenário é que a China começou a crescer e os Estados Unidos quis se tornar o maior em setores estratégicos. É uma possibilidade também. Mas quando a gente olha do ponto de vista de competitividade, que é o que nos interessa, né? Ok, os Estados Unidos é um grande produtor de petróleo, né? Enorme ali. Mas será que a nossa indústria de produção de petróleo, a gente tem preços competitivos? Porque é nisso que interessa, né? Se você produz uma coisa a 10 dólares e eu produzo uma coisa a 2 dólares, a diferença entre nós dois vira margem de lucro. Ok, está sendo vendido a 70 dólares o barril nesse período antecedente a essa crise e agora chegou em 100 dólares. Ok, muita gente fica competitivo com o preço do barril de petróleo a 100 dólares, mas o Brasil, ele não é só competitivo nesse caso não, meus lindos. Ele é competitivo em diversos casos. Se você pegar o lifting cost, né, que é o quanto você gasta para produzir um barril de petróleo, a Saudi Aramco, ela é a líder a 3 dólares e 2 centavos o barril. A Petrobras tem o consolidado de 7,7 dólares o barril, é o segundo mais barato do planeta Terra inteiro. E daí você vem para a ExxonMobil, 10,5 dólares, a Chevron, 11 dólares, a Equinor, 12 dólares, a Prio, é outra brasileira, a 12 dólares e 50 cents, e depois a Shell, a 13 dólares e 10 centavos. Você pensava que a Shell era mais eficiente, né? Ah, tô de olho no senhor, porque a Shell tem posto para tudo quanto é lado. Mas então quando a gente analisa esses números, a gente já fica impressionado com a capacidade da Petrobras. E se a gente estiver falando somente do custo de extração no pré-sal, o Brasil é absurdo. O lifting cost da Petrobras é de 4 dólares e 22 cents o barril. Então a gente tem a Petrobras como não só uma das companhias mais eficientes do mundo na extração de petróleo, mas aqui como um grande destaque mundial. Se você olhar aqui, né, a produção lifting cost do barril no Brasil, você percebe alguns números bem expressivos aqui direto do RI da Petrobras, né? Então o Brent Crude Oil, né, que é o petróleo normal, está operando agora em patamares superiores a 100 dólares por barril. O setor vai apresentar no Brasil uma excelente geração de caixa. O Brasil ele está fora desse problema, está fora dessa crise. Quanto mais tempo essa crise perdurar, mais a Petrobras e a Prio se beneficiam. Se você olhar o choque que a gente teve, né, lá em 2020, o petróleo tinha caído bastante de preço, diminui a eficiência da Petrobras.
Lógico, ela nunca se torna inoperante, você tem que reparar, né? Você tem outras companhias que vão se tornar inoperantes ou pelo menos tomando prejuízo para operar muito mais cedo que Petrobras, mas isso muda a margem de lucro, e aí você entende porque ela distribuiu aqueles dividendos extraordinários e tal. É bom entender de economia, né? Tudo se encaixa aqui. Raul, se a Petrobras é tão foda, por que que a Petrobras ela ainda opera com desconto em relação a outras companhias de petróleo ao redor do mundo, né? Por que que a Petrobras não é tão cara quanto a Shell, quanto a ExxonMobil? Quando a gente pega aqui, ó, Shell PLC, vamos pegar também Analítica, você vai pegar a Petrobras, por que que a gente opera com um custo muito mais barato por ação? Por que que a Petrobras é quase de graça? Olha lá, ó. PL da Shell, 15,7. PL da Petrobras, quantas vezes o lucro anual a gente está pagando? 5,39. Você está levando a Petrobras com 5 anos de lucro. É de graça a Petrobras. Por que que ela opera dessa maneira? Repara, todas as empresas de petróleo, se você escrever aqui, você vai perceber, as que têm capital aberto, né? Na analítica você tem todas elas, você vai perceber que todas elas são muito mais caras do que a Petrobras. Olha só a ExxonMobil, 23,83 o PL, né? Olha isso, você está pagando 23 anos de lucro em valor presente. Você compra 5 Petrobras com o mesmo preço. Não estou falando do valor de mercado, tá? Tô falando de fato do quantas vezes o lucro você tá pagando em valor presente e quantas vezes o patrimônio. Na Petrobras ela é uma coitada, né? A cada R$1 que ela tem de patrimônio, você paga R$1,40. Você tá pagando 40 centavos por toda a infraestrutura da empresa que produz o segundo petróleo mais barato do planeta Terra. Por que que ela é tão descontada? Porque você precisa se lembrar o seguinte, a Petrobras, ela é controlada pelo governo brasileiro. Ela é controlada pelo Estado, pela União. Nesse sentido, se as coisas apertarem, as outras empresas privadas ou livres do controle estatal, né, por exemplo, como é o caso de Prio, que é muito menos eficiente, mas é livre do controle estatal, ela opera nos múltiplos das internacionais, 25,85 vezes o PL e 2,24 vezes o PVP. A Petrobras não opera por quê? No limite, o Brasil, para se salvar, ele poderia dizer para a Petrobras, por exemplo, que ela não vai vender mais petróleo ao custo internacional, que ela vai vender petróleo ao custo de extração no Brasil. Ou numa canetada resolver isso, né? Falar, ó, agora a Petrobras tem margem de lucro limite em X reais no preço do petróleo Brent. Então, esse receio, né, de que ela seja utilizada politicamente, ele sempre vai abaixar o preço da Petrobras. Quando a gente pensa, se a Petrobras é uma empresa estatal, estratégica para o país, a primeira pergunta, e ela é, né, diversas vezes o governo Lula vai dizer isso, por exemplo, a Dilma dizia isso, e até governos mais à direita em algum momento. O Bolsonaro já disse também. Antes de ser presidente, ele dizia bastante quando ele era deputado. Se é assim, por que que venderam ações da Petrobras? Então, de duas, uma. Ou a Petrobras é extremamente estratégica, e daí ela deveria ter permanecido 100% estatal, ou ela tem que ser privada. E daí, se ela é privada, ela tinha que ter operado de acordo do jeito que ela opera mesmo, como uma empresa privada. Só que daí, se ela mantém o controle estatal, ela sempre vai ficar embaixo. Então não é bom. Não é bom para a empresa de modo geral e para os investidores dela. Esse é o problema do capital misto, porque o capital misto, ele diz pra gente, né? Olha, essa empresa ela é estatal peronomútil. E aí ela precisa ficar olhando para os números privados ali. E a gente acaba ficando com um problema. Essa é uma das marimbas brasileiras. Né? Empresas estatais que não são estatais nem privadas aqui, é o que acontece, o controle dela continua com o Estado, mas ela vendeu ações dela. E o Lula mesmo, que fala isso, ele é um dos grandes vendedores da Petrobras. Eu sei que isso vai deixar muita gente de esquerda chateado, mas a verdade é essa. Quem vendeu boa parte da Petrobras foi o Lula. Então você tem aqui ele fazendo, lembra aquela a mãozinha dele suja de petróleo? Aquilo é um IPO, uma oferta pública, né? E o Lula fez a maior oferta pública da história do Brasil na época, vendendo ações da Petrobras. Pra quê? Porque na época precisava de explorar o pré-sal e tal. Foram feitos leilões também para empresas internacionais explorarem o pré-sal. É uma série de contradições que o Brasil tem, né? Políticos de esquerda que gostam muito do mercado na hora de se servir deles, mas depois não querem dever satisfação a eles. Então enquanto a gente tem uma empresa que pode dar errado, tudo bem, mercado, participa. Quando ela deu certo, não, aí o lucro é privado, aí o lucro é só meu. É meio complicado essa relação, mas é por isso que a Petrobras tem esse cenário. Eu não gosto de estatal, nunca fui um grande investidor, mas tenho um baita orgulho dos funcionários da Petrobras. Eu acho que o Brasil produziu grandes talentos, né? Gosto muito da Prio também, não vejo problema, apesar dela ter menos tempo de mercado, né? A Prio ela não tem esses anos todos, mas a gente poderia considerar aqui 10 anos em Prio, se você tivesse investido R$1.000 nela por mês. Ah, Raul, quem tem R$1.000? Sei lá. Ah, vamos R$100 pra vocês ficarem mais felizes. Começou com 1.000 e depois investiu só R$100 por mês e ia investindo nos dividendos. Vamos de 10 anos aqui na Petrobras pra gente ver agora, fazer uma comparação com as duas. Mas olha só, 10 anos em Petrobras então se transformaram em 1 milhão e em Prio
se transformaram em 579 mil, né? Nada mal também. Então, uma empresa menor e com números menores aqui, mas que conseguiu possibilitar também um excelente ganho de capital. Então, o setor de petróleo no Brasil é um setor interessante. Eu sempre tive receio do setor de petróleo, só comecei a gostar um pouco mais quando conversei, né, com o CEO da PetroRecôncavo, me explicou o que eu deveria observar numa boa empresa de petróleo, me explicou o lifting cost, me explicou como eles encontram essa exploração de lugares que a Petrobras não quer mais explorar, é assim que funcionam essas empresas hoje. E vale a pena investir no setor de petróleo no Brasil, então? Cara, vale demais, né? Se a gente analisar sobre esse prisma. E se você for investir em Petrobras, lembra sempre que você pode passar raiva. Acho que é só isso que facilita, né? Entender que, Raul, eu vou alocar meu dinheiro em Petrobras e vou entender que daqui a pouco pode ganhar um presidente da República mais doidão e que quer dar uma canetada na Petrobras e que ela vai sobreviver apesar disso. Ela vai sobreviver. A Petrobras não vai quebrar porque um presidente da República utilizou ela politicamente ou porque o próximo vai utilizar e tal. Tem muito mais a ver com compreender o longo prazo, dá para investir. Eu nunca gostei muito de estatal, já falei para vocês. Não invisto, mas é muito mais por questões pessoais mesmo. Eu passei muita raiva com o estatal na vida, eu prefiro ter paz do que ganhar dinheiro. Eu ganho muito dinheiro com empresa privada, acho ok, e não tenho nada contra hoje em dia. Cada vez menos, tenho ficado menos religioso com o passar dos anos, né? Na carteira dos meus clientes da UVP tem muita gente que tem Petrobras, a gente fala sobre e acredito que isso faz sentido para muita gente, né? Banco do Brasil, tem muita gente que tem e tal. Cada vez mais eu tenho me apegado aos números e menos às opiniões, né? Acho que é uma evolução natural de todo mundo que trabalha com o mercado financeiro há muito tempo. E se você quiser aprender a investir analisando fatores reais e não discussão política rasa e não modismo, e não uma frase ou outra, eu vou te recomendar que você acesse aí alvp.com.br, você vai clicar aqui no botão Faça sua análise de perfil, preenche esse questionário com atenção aqui, né? Me conta um pouco como está a sua vida financeira, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Raul, mas hoje em dia eu tenho 100 mil reais, aí eu tenho ali um consultorzinho que cuida da minha carteira, e será que esse cara está cuidando bem, né? Muita gente substitui as assessorias por consultorias e confiando 100% porque não existe um conflito de interesses, alguém está fazendo um bom trabalho. É possível ser incompetente sem estar sendo pago para ser incompetente. Às vezes, se você não tem um conhecimento sobre aquela área, você pode estar sendo enganado. Aqui na UVP, a gente tem tanto orgulho do nosso time de consultores que atendem, sim, nossos clientes com patrimônio maior, né? O cara passou de 300 mil e tal, ele pode ter a consultoria, que a gente gosta que você aprenda a investir por conta própria. A gente acha isso fundamental, né? Quando você entende o que a gente está fazendo, você vira nosso parceiro na estratégia. Então, quando você não entende o que está sendo feito na sua carteira, você fica dependente 100% de um consultor. Quando você faz as aulas, assiste toda a UVP e ainda assim tem um consultor aqui dentro, vocês podem trocar uma ideia, vocês podem correr mais risco juntos, né? Raul, eu quero tomar um risco maior aqui na minha carteira e tal, eu quero falar com o meu consultor para isso, a gente te ajuda nisso. Ou não quero correr risco, eu sou um investidor totalmente conservador, às vezes peguei um consultor que, o cara vai fazer uma estratégia para mim, mas não, cara, eu quero paz, eu quero botar meu dinheiro na renda fixa, um pedaço aqui relevante, eu sei surfar essas ondas. Então, isso tudo é o que a gente acredita, não fica confiando 100% do seu patrimônio em terceiros, não. Você caiu nessa em assessoria, vai cair nessa de novo em consultoria, e vai cair daqui a pouco em IA, então não é isso. O conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. O conhecimento, ele, quando está na sua cabeça, você se beneficia desse tipo de movimento. Então vai lá. Lembrando que a UVP ainda tem uma coisa que ninguém mais oferece no Brasil, né? Entrou na UVP, fez todas as aulas, emitiu o seu certificado, lá na UVP você vai fazer uma prova, cada módulo e tal, assistiu tudo, um certificado por módulo, que eu já aceito em boa parte do mercado financeiro. Você vai ali, formou, Raul, não gostei, não aprendi a investir. A gente devolve 100% do seu dinheiro, não é? Isso considerando que a gente tem todo um negócio de geopolítica para entender todas essas coisas. Então, a UVP é muito completa e muito pronta. Para você que chegou até no final do vídeo, eu vou deixar um presente hoje para os meus membros aí. Tem gente aqui da UVP que o cara vai lá, paga, né? R$1 e pouco para nada. A gente nunca ofereceu nada para os membros. Agora eu decidi que eu estou oferecendo algo para os membros. Então, eu vou colocar o relatório, especificamente esse relatório sobre o petróleo. Vou colocar para vocês baixarem na área de membros. Então, tem uma planilha também que vai sair lá no vídeo de amanhã, né? É o vídeo de amanhã também, eu liberei lá uma planilha bem boazinha pro pessoal baixar. O vídeo não saiu ainda e soltaram a planilha com antecedência. Soltaram, eu digo, foi eu que soltei, botando a culpa nos outros, porque eu sou chefe, né? Não vou ficar tomando sermão à toa. Raul, compensa amortizar ou manter aplicado considerando a Selic atual? Se você estiver falando de uma casa que você mora, sempre compensa amortizar, porque é bom morar em casa quitada. Falando no sentido de investimento, compensa mais você deixar lá, né? Muito mais deixar lá. Por quê? Porque a Selic está em 14,75, sua taxa de juros deve ser mais baixa que essa. O Pedro Henrique falou, Raul, não compensa para o UVP comprar o Digimais? Cara, o Digimais, né, que é o banco que está quebrando agora, eles têm 8 bilhões em passivos. A UVP não tem nem isso de ativo, irmão.
Como é que a gente ia fazer? Ia ser a gente endividado. A UVP tá bem longe de poder assumir 8 bilhões em dívida, né? Fosse 1 bilhãozinho a gente ia, mas 8 bilhões é loucura. A gente ia fazer o quê com esse banco fudido? É melhor criar o nosso. Raul, vai fazer conteúdo sobre o ataque hacker que o BTG sofreu? Cara, eu fiz aqui, eu mencionei essa questão em 2 vídeos aqui no final do vídeo, mas um vídeo só pra falar isso, né? Falar, olha, uns hackers desviaram 40 milhões de uma conta lá do BTG Pactual, que é dinheiro do próprio banco. Então, não vi muito valor nisso, não. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer. Mandei comunicado para a base, que fica lá dentro do BTG, falei aqui, pessoal, mas não teve nada na prática para investidores, né? A única coisa que aconteceu lá foi para o próprio BTG perder dinheiro ali. O BTG perdeu o dinheiro dele mesmo para cobrir o rombo rápido, foram algo em torno de 40 milhões das contas de liquidez. Raul, eu vi na imprensa 100 milhões, é mentira. Conversei com a galera lá de dentro, aparentemente foi algo em torno de 40 milhões de reais. Ou será que mentiram para mim ou mentiram para a imprensa? Vamos ver, né? Eu acho que eu tenho mais informação do que a Globo sobre isso aí. Beijo pra vocês.